Olá pessoal, o meu nome é Éder, eu sou aluno do último semestre do curso de Tecnologia de Sistemas para a Internet do Instituto Federal de Mato Grosso. O meu orientador é o professor Gastão e nós vamos estar realizando um curso de Lógica de Programação. Esse curso a gente vai estar trabalhando com o pseudocódigo Portugal e a ferramenta que a gente vai estar utilizando é a Visual G. Então vamos iniciar o curso. Os tópicos que a gente vai estar vendo nesse curso são os conceitos fundamentais de algoritmos, expressões, entrada e saída de dados, estrutura de controle. E dentro da estrutura de controle a gente tem estrutura condicionais e estruturas de repetição. Conceitos fundamentais. Então, o que é um algoritmo, né? Algoritmo é a descrição de forma lógica dos passos a serem executados no cumprimento de uma determinada tarefa. É a forma pela qual descrevemos soluções de problemas do nosso mundo a fim de serem implementadas utilizando os recursos do mundo computacional. Ou ainda podemos definir algoritmo como uma sequência de passos bem definidas para se atingir ou cumprir um objetivo. Um exemplo básico que a gente pode ter representado de uma forma bem clara algoritmos. Um exemplo bem simples seria a saída da sua casa até o trabalho ou até a universidade. Então, para a gente conseguir sair de casa e chegar, por exemplo, à universidade, a gente tem que seguir uma sequência de passos. Então, quais são as sequências de passos? Então, no momento que primeiro passo, você sai de sua casa, vai até um ponto de ônibus ou pega um carro, chega à universidade, desce do carro e vai para a aula. Então, essa seria uma forma de representação de algoritmo, ou seja, eu executei uma série de etapas de passos para chegar ao meu objetivo. Qual era o objetivo? Chegar à universidade. Como cada um pensa de uma forma diferente, então eu posso ter essa mesma representação de algoritmo de várias formas diferentes. Uma pessoa pode, pegar um avião, ou pode estar pegando um carro, uma moto, entendeu? Mas o objetivo sempre será o mesmo. Nesse caso aqui, chegar à universidade. Então, o conceito básico, descrição, o que é algoritmo seria isso. Representação de algoritmos. Então, existem várias formas de a gente representar algoritmos. Tá? As mais comuns, inicialmente, para quem está iniciando na área de computação, as mais comuns e mais utilizadas são o fluxograma e o pseudocódigo. Então, o que é um fluxograma? É uma representação gráfica de algoritmos onde formas geométricas diferentes implicam ações, instruções e comandos distintos. Ou seja, muitas vezes é mais fácil se pensar num algoritmo de uma maneira gráfica, na representação de um desenho ou de formas geométricas. Então, muitas vezes é mais fácil você estar representando a solução de um problema através de formas geométricas, através de desenhos. E o pseudocódigo, ou Portugal, é uma técnica narrativa, ou seja, é a representação textual de um algoritmo. Ou seja, ao contrário do fluxograma, que não existe aquela preocupação de você estar escrevendo várias linhas de código, ou seja, você ter aquela preocupação com a sintaxe da linguagem, o pseudocódigo é o contrário. Você tem que para você produzir um código, um algoritmo, então é necessário você estar, alguns falam codificando ou escrevendo o código. Então essas seriam as duas principais formas de representação do algoritmo. Então, o fluxograma, aqui a gente tem as principais formas geométricas que são utilizadas no fluxograma.
Aqui no primeiro, início e final do fluxograma, nós temos essas formas geométricas que representam o início e o final de fluxograma, ou seja, onde o meu código inicia e onde o meu código termina. Em operação de entrada de dados, a gente tem essas três formas geométricas aqui, ó. Essas três formas são as três formas geométricas de representação de entrada de dados. E a gente tem aqui a operação de decisão, que é representada por esse símbolo, operação de saída de dados, que é essa outra forma geométrica, e a operação de atribuição de dados, que são essa aqui. Essa operação de atribuição de dados também é chamada de processamento, né, de dados. Aqui nós temos um exemplo de um algoritmo feito no fluxograma. Então observe que é utilizado o bloco de início, é onde a gente inicia o nosso algoritmo, e nós temos no final dele o bloco que a forma geométrica representa o fim, que é o final do meu código. Então esse algoritmo aqui, ele obtém dois valores ou dois números fornecidos pelo usuário. Então, nesse momento aqui, essa forma geométrica aqui, ele quer dizer que ele está obtendo dois valores fornecidos pelo usuário. Em seguida, ele vai estar processando esses valores. De que forma? Ele vai estar realizando o cálculo da média desses valores. Após realizar esse processamento, logicamente, ele está armazenando. Observe essa seta aqui, representa que ele está armazenando esse cálculo aqui entre N1 e N2. Né, dividido por 2, ele está armazenando o resultado dessa operação na variável chamada média. Após o processamento, ele vai apenas imprimir na tela, mostrar esse resultado desse cálculo para nós na tela do computador. E ao final ele encerra o programa. Tá, pseudocódigo ou Portugal. Essa é a forma geral, da estrutura geral que a gente utiliza para estar escrevendo o nosso código, né, em Portugal. Então aqui nessa palavra reservada chamada algoritmo, aqui a gente vai estar atribuindo o nome para esse algoritmo. Por quê? Porque normalmente se a gente for salvar o nosso código, é esse nome que vai acompanhar o nosso programa. Então aqui a gente vai estar colocando o nome do nosso algoritmo. A próxima estrutura aqui, var. Então tudo que tem abaixo dela, dessa palavra reservada, a gente vai estar declarando as nossas variáveis. E em seguida nós temos a palavra reservada início e fim. Então entre essas duas palavras aqui é o corpo do algoritmo. Então é aqui que a gente vai estar codificando de fato, né? Está trabalhando o nosso algoritmo. Aqui é um exemplo em Portugal. O mesmo algoritmo anterior que a gente tinha visto em fluxograma. Esse aqui, só que agora na versão em Portugal. Então aqui nós declaramos o nome para ele, média. Em variáveis nós temos três variáveis, N1, N2 e MD, que são do tipo real. No início... no início a gente vai ter então o corpo do algoritmo. Então quais são as instruções aqui nesse exemplo aqui? É o mesmo exemplo anterior, que é o cálculo da média entre dois valores. Então ele começa solicitando a entrada de um valor para o usuário. Em seguida ele vai estar lendo esse valor, né? Então ele repete o mesmo processo novamente. Então ele pede um segundo valor para o usuário e lê esse valor que o usuário forneceu. Então nessa etapa ele realizou duas entradas de dados, e após isso ele vai estar então realizando o cálculo, né, a operação da média desses dois valores fornecidos pelo usuário. Então ele está pegando o resultado desse cálculo, dessa operação, e está armazenando na variável chamada MD. Após ele realizar esse procedimento, ele vai estar apenas imprimindo na tela esse valor. Ele vai estar mostrando o resultado desse cálculo para nós.